neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. As irmãs Ana Virgínia, Meire e Valdécia cantando em momentos no Tabernáculo da Fé, seguindo o voo. A nave dos remidos vai cruzando, lutando com tormenta e vendaval. Inimigos rindo estão e blasfemando, não sabendo que seu triste fim é o mar. O barco tem lutado em perigo, vento forte e o mar apelador, mas é certo nem o mar, nem o inimigo vão vencendo, o piloto é o Senhor, seguindo o voo, seguindo o voo, contra a tormenta, vento, as ondas sobre o mar, até que venha a luz num porto celestial, cruzando o negro mar, seguindo o voo. Os homens nos odeiam, nos desprezam. Da Bíblia dizem que não tem valor e rejeitam a mensagem do profeta, que Jesus morreu para ser seu Salvador. Mas quem ouviu e crê no Cristo vivo e a vida verdadeira receber, o Evangelho
Considerai os lírios do campo, que não cegam nem fiam, e vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus Cristo faz esta advertência de ânimo. É um ânimo, é uma consolação, sem dúvida alguma. É uma consolação que tira toda a ânsia, toda a angústia, acaba com todo o desespero e preocupação pelo dia de amanhã. Não nos leva à negligência. Definitivamente não. Mas nos leva a contar com Deus dentro daquilo que o próprio Deus estabeleceu para nós. Isso ajuda muito a igreja, o crente, ter virtude. É quando você se estabiliza em Cristo Jesus, na palavra, é que você pode dar, oferecer. São Paulo disse que é melhor dar do que receber. Ora, por que é melhor dar? É o espírito de caridade? Aquele espírito de fazer caridade? Esse espiritismo de fazer caridade? Não. Significa que você tem. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. O saudoso reverendo Tipre gostava deste provérbio. Cada um dá o que tem. Pedro, falando com João, na porta do templo chamada Formosa, ele afirma: não temos ouro nem prata, mas aquilo que temos, isso te damos. Ora, se ele não tinha ouro nem prata, então não tinha nada. Acontece que ele tinha mais do que ouro, mais do que prata, mais do que diamante, mais do que todo o valor do mundo. Você sabe por que Jesus rejeitou o mundo todo, lá no Monte da Tentação? Porque ele, Jesus, conhecia, como conhece, o seu valor é muito mais do que 1000 mundos. Vale muito mais do que aquilo que Satanás lhe ofereceu. Ora, o diabo lhe oferece o número da loteria. Você se dobra. O diabo lhe oferece um cigarro, você se dobra. E assim por diante. Mas Jesus conhecia o seu valor. Ele conhecia a glória que ele tinha com o Pai. Ele sabia de tudo. Agora, quem tem Jesus também conhece seu valor. Quando você diz não tenho nada, quem sou eu? É quando você tem virtude. Ele disse para São Paulo: a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo, que foi tão virtuoso, afirma na mesma escritura: quando estou fraco é que estou forte. Então essa virtude da qual estamos
comentando, é força e poder que vem de Deus, na simplicidade, na humildade, na fraqueza de uma mãe, de um pai, de um simples e humilde servo do Senhor, daquele pastorzinho, como pode se chamar, pastor da ponta de rua. Ele é simples, ele é humilde. Ele não sabe nem mesmo pronunciar gramática corretamente, falar corretamente, mas tem virtude. Tem virtude. Há muitos que nem sequer creem no poder de Deus. E por isso dizem, de acordo com o que são ensinados, isso foi para os dias passados. Então, na opinião moderna, é apenas pôr o seu nome no livro de uma igreja, ser batizado por imersão ou por aspersão, e assim mesmo nem usa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para eles é tudo o que eles necessitam. Se encontram fartos, para assim darem sentido à palavra laodiceanos. Laodiceia se diz rica, abastada, sendo pobre, desgraçada, cega e nua. Linguagem do próprio Senhor Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Então, o profeta de Deus toma esta carta de Pedro e prega esta mensagem à estatura do varão perfeito, vendo essa pirâmide em 2 Pedro, capítulo 1, que se completa na vida do crente depois que ele se escapa da corrupção que há no mundo. E cresce com fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Mas todas essas virtudes são de Jesus Cristo. Não é nada próprio. Não é nada de si mesmo, do homem, para que ninguém se glorie. O profeta desta era pregou uma mensagem cujo título é Reverendo Senhor Lírio. E ele compara o pastor como um lírio. Ele tomou justamente esse texto de São Lucas 12, 27. Considerai os lírios do campo, que não cegam nem fiam, e vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. O lírio cresce desde o muito profundo do lodo. Ele vem rompendo o lodo. E cada momento do dia, ele está extraindo da terra virtude. Ele tira isso da terra. Tu és pó, e em pó has de se tornar. Tira da terra, deste corpo. E o que ele faz com essa virtude que ele tira da terra? Ele a mostra. Ele a exibe. O termo mais correto é esse, exibe.
Ele faz dela um show. Isto quer dizer, mostrar. Não com a intenção de ser simplesmente admirado. A intenção não é personalismo, não é exibicionismo, mas é virtude. É claro que o admirador delira com o lírio. Porque é uma coisa muito formosa. Deus fez da terra um jardim. E Ele ama a variedade. Valados, planícies, planaltos, elevados, montanhas, vales, cores variadas, flores variadas, rosas. E também Ele criou vários sabores. Como também essências, cheiros. Ah, que coisa maravilhosa! O lírio se abre para que a abelha entre a tirar a sua parte. Ele não é egoísta. Então ela tira dele o quê? O mel. E ele não se queixa. Isso é virtude. Tem estas coisas para reparti-las. Ele se completa como lírio, é exatamente oferecendo aquilo que ele tem. Vida eterna, é exatamente isto. O cristão se completa em viver para os outros, não de uma maneira desordenada, cada um no seu lugar, e não como pérolas nos focinhos de porcos. Agora, que tal se a abelha entrasse ali? Então que ela voltaria dizendo: olha, colegas, não há suficiente fundo, não há mel naquele belo e formoso lírio. Naquela bela e formosa mulher não há nenhuma virtude de mulher. Naquela bela e formosa aparência de moça, de rapaz, de homem, não há nenhuma virtude? Que decepção! A pobre abelha pensaria: que classe de lírio é esse? Que classe de cristão é este? Que só sabe explorar, extorquir, depender, pedir, pedir, pedir. Só falar em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Olha, cantores, Deus vos abençoe, irmãs, irmãos. Como acabamos de ouvir este hino. Esses cantores não comerciam as suas vozes. As suas virtudes são oferecidas para Deus, de bom grado, de coração, como privilégio. São pessoas felizes por fazê-lo, por ter essa oportunidade na vida de cantarem hinos para glorificarem a Deus. Mas que tal se o indivíduo, desejando salvação, chegasse a uma igreja que crê
que os dias de milagres já se passaram, ir num culto que houve um pregador só falar difamações. Que virtude é essa? Viajar de tão longe, às vezes para semear malícia, maldade, facção, divisão. Isso é virtude de Deus? Um irmão chamado Jack Coy, ele esteve no restaurante e quando pediu comida, ele olhou o cardápio e disse: eu quero carne assada. Estava lá, carne assada. O garçom disse: senhor, sinto muito, mas isso foi para ontem, já não temos hoje. Ah, me dá isso aqui. Não, também não temos, infelizmente. Ele disse: é melhor que eu me vá a um restaurante. Um restaurante onde tenham comida, porque aqui não tem nada de comer. E um homem espiritual que está crescendo, necessita de comida para se alimentar. Ele vai à igreja para se nutrir espiritualmente. Ele sintoniza o seu rádio para se alimentar de substâncias verdadeiras, palavras que saltam para a vida eterna. Como diz o salmista, enviou a sua palavra e o sarou. Para que o povo se reúne para ouvir um homem? As pessoas estão querendo crescer na fé, na virtude, no conhecimento, na temperança, na paciência, na piedade e no amor fraternal. Isso é que é alimento. A noiva de Jesus Cristo quer ser arrebatada. E ela será arrebatada. Esse é o cardápio de Jesus Cristo. Não falta. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Encha-me de ti, Senhor. Irmã Isabel, cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Que eu possa então te adorar. Encha-me de ti, Senhor, me dá paz interior, me faz descansar em ti. Faz renascer em ti.
A Igreja do Deus Vivo é edificada na estatura do homem perfeito, da ciência de Cristo. Quando se fala a Igreja do Deus Vivo, irmãos ouvintes, não se trata de uma organização religiosa, tradicional, mais antiga, mais nova. Não se trata disto. A Igreja do Deus Vivo se trata de um organismo e não de uma organização. Ela compreende exatamente o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, composta de membros espalhados por toda a terra. E por isto, sendo a Igreja do Deus Vivo, formando este corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. E nós vamos admirar uma coisa agora. A combinação das Escrituras encontradas na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, formando uma pirâmide, a estatura do varão perfeito. 7 características do Deus vivo: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E isso é coroado com a pedra de coroa, a pedra angular, o amor ágape, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o fato curioso nos leva a perguntar: Pedro foi conhecer as pirâmides? São Pedro esteve lá? O santo apóstolo saiu de sua terra e foi até ali conhecer as pirâmides do Egito? O que nos consta, não. Pedro foi um apóstolo para os judeus, para a igreja da circuncisão. Muito embora ele tenha sido usado pelo Espírito Santo para a igreja gentia também, em suas cartas, no ensinamento correto apostólico das doutrinas bases, ou doutrinas base fundamental da igreja, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro nunca foi em Roma. Pedro não. É uma mentira dizer que São Pedro subiu aqueles degraus e deixou marcas de seus pés ali em Roma. Segundo a história, ele nunca foi lá. São Paulo foi, sim. São Paulo foi, como todos sabemos, a maneira que ele foi e como foi o seu fim. Um próprio padre escreveu:
o machado brilhava sob a luz, os raios do sol, antes de ser ofuscado pelo sangue do santo. Então, é coincidência? Não. O mesmo Espírito Santo que guiou, através da palavra falada, a construção das pirâmides, coisa que deixa a ciência moderna boquiaberta. Como puderam construir aquilo quando não existe guindaste para levantar aquelas pedras? Então, nós temos nas pirâmides uma Bíblia sagrada. Uma frase da Bíblia deixa todo homem inexcusável diante de Deus. A Bíblia de Eva era esta: não comerás. Essa era a Bíblia de Eva, essa era a Bíblia de Adão. Não comerás. O dia em que comerdes, certamente morrerás. Está escrito em Gênesis. Era a Bíblia que eles tinham. Isso compreendia todos os 66 livros da Bíblia Sagrada que temos. A quem mais é dado, mais é exigido. Mas voltemos à coincidência? Não. A esse encaixe de Deus, a essa programação de Deus. O mundo está inexcusável. Lá estão os 7 degraus dentro daquela pirâmide. E quando se chegava no 7º, então é quando se via o rei. E ninguém pode, definitivamente, ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se não subir estes 7 degraus. Relacionados por São Pedro, formando esta pirâmide de virtudes através das 7 eras da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cada era evidenciou uma virtude desta. A primeira teria que ser a fé, realmente, porque isso se trata do fundamento. E diz respeito a toda a Igreja durante todas as eras. Essa pirâmide traçada por São Pedro não foi simplesmente, nem tampouco somente, para os da circuncisão. Sim, circuncidados de coração. Circuncidados de alma, de espírito, pelo Espírito Santo. Então, as cartas de São Pedro não tiveram a ver somente com a Igreja de Jerusalém. Uma vez que se tratava da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que era uma indicação para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo que estava em Jerusalém, então aquilo era para todo o mundo. Como as cartas de São Paulo aos gentios, era também para os de Jerusalém. Ele próprio observou isso, que seja lida na Igreja de Jerusalém. Então é para nós, é para você, tanto as de São Pedro, quanto as de São Paulo, quanto as de São João, quanto a de Tiago, aquele capítulozinho único
de São Judas. Cartas endereçadas aos santos, não aos ídolos, às imagens, mas endereçadas à igreja, aos santos que estavam em tal e tal e tal lugar. Agora, estas virtudes são em ordem progressiva. Ficou muito bem traçado pelo Espírito Santo, através do profeta desta era. Esse quadro da pirâmide com estas 7 virtudes. Vimos a evidência disto, a força e do poder na segunda era. Logo temos a ciência de Deus na terceira era. Temos a temperança de nosso Senhor Jesus Cristo na quarta era. Logo a paciência do Senhor Jesus na quinta era, que foi a era de Lutero. Em seguida, aquela que é da piedade, que foi com Wesley. E por último, a do amor fraternal, que é Laodiceia, com Elias, William Branham. Ora, que maravilha! Isso não se trata de uma conjectura teológica. Isso se trata realmente de uma evidência do Espírito Santo que vem sendo comprovada durante esses séculos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e do ministério pessoal de seus apóstolos. Tudo aquilo deveria permanecer como eles ensinaram, como eles estabeleceram. E isso correu bem. Foi até Roma. A igreja de Roma foi cheia do Espírito Santo. Isto até 325 anos depois deles. Mas nisto aí nós vemos o lírio dando o seu perfume, oferecendo a sua virtude, construindo através destas eras aquela virtude operada através daqueles cristãos genuínos, formando aquela ponte de sangue. Eles não foram egoístas, como o lírio não é egoísta. E estas pontes de sangue foram construídas através da fé, mostrando virtude. Essa virtude deve ser acrescentada a este fundamento. E você não pode pôr um fundamento que os apóstolos não puseram. Aí está o seu curso de teologia. Aí está o seu ensinamento apostólico. Você não pode pôr outro fundamento. Se a sua obra for de palha, ela vai queimar. Ela tem que chegar a ser de ouro, para suportar o fogo, saindo apenas as escórias, e mesmo as boas coisas, como ferro, chumbo, bronze e outras coisas. Tem que haver virtude. Aí então você vê através dessa virtude, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 4. Em nenhuma maneira, antes seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. E fora desse fundamento, tudo é mentira. A mentira religiosa é uma falsificação da verdade cristã, da verdade apostólica. Afinal de contas, o que é mentira? É uma perversão da verdade. O que é uma falsa nota do dinheiro, da moeda? É uma perversão da verdadeira. Caso contrário, não lesaria, não enganaria, não seria crime. Agora sim,
Agora você pode acrescentar ciência. Se você vai ler esta segunda carta de São Pedro, capítulo 1, você vai ver isto. Fé, virtude, ciência, sabedoria, ciência de Deus. Liga isso com 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 2. Somente. E veja como isso casa. Como esses ministérios foram casados. Homens que viveram separados uns dos outros até por 1500 anos. Quando foi escrito, tudo combinou, tudo casou, tudo deu certo, tudo está sobre o mesmo fundamento. Quem constrói na areia é o iníquo, é o imprudente, por isso tem caído sob as tempestades que têm vindo, tempestades de espíritos religiosos, de comércio religioso, de música do inferno, sendo atribuída ao Senhor Jesus Cristo. Aí agora, pense nessa ciência suprema. E vamos à realidade que São Pedro mostra ali. Que aquele em quem não habita estas coisas é cego. A igreja que não é construída sob estas bases é cega. Não temos que afetar a nenhuma pessoa, a nenhum ser humano. É difícil você combater o fumo e o fumante não sentir-se ofendido. Combater o álcool, a bebida alcoólica e o alcoólatra não sentir-se ofendido. Mas as pessoas são boas, porém os sistemas têm as escravizado, têm cegado seus olhos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Jesus abriu os olhos de um cego chamado Bartimeu e de tantos outros, Ele tem aberto os nossos olhos espirituais para vermos estas grandezas divinas, propostas para a sua igreja, para o seu povo, para você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Hoje sou feliz, pois se meu tempo
negra noite assustar-me vem.